Whoa! Meet Dogan, the glass expert. This is a 3-layer tempered glass. He's breaking the middle layer and the outer layers remain intact and sturdy. Se você atirar contra o tanque de gasolina de um carro, a maioria das pessoas presume que isso o faria explodir. Mas isso realmente aconteceria? Bem, o tanque geralmente não tem a quantidade certa de oxigênio para acender, e uma bala poderia causar vazamento, mas não pegaria fogo sem uma faísca. Mas se houvesse oxigênio suficiente no tanque e a bala criasse uma faísca grande o suficiente, as chances de uma explosão ainda seriam baixas, porque a gasolina queima em vez de explodir. Se você disparasse uma bala contra uma armadura antiga, algumas pessoas acham que ela poderia realmente parar o impacto. Mas armaduras como a cota de malha foram projetadas para bloquear espadas cortantes, e a armadura de placas era ainda melhor para desviar os golpes, espalhando a força contundente em uma área maior, diminuindo o impacto. Mas esses materiais não eram muito bons para deter flechas, que tinham energia suficiente para penetrar na armadura. Portanto, você pode não acreditar quando eu disser, mas a combinação de cinzas de cigarro e cola é surpreendentemente eficaz para reparar objetos. Essa dupla improvável tem a capacidade de restaurar coisas quebradas, muitas vezes deixando-as mais resistentes do que antes. Isso prova que na vida, quase tudo pode ser consertado. Por exemplo, se você tiver um cano danificado, ao invés de contratar um profissional para substituí-lo, um processo demorado e caro, basta polvilhar cinzas de cigarro na parte quebrada e aplicar algumas gotas de cola. Após a cola secar, a reparação estará sólida e segura. Pequenos detalhes em acessórios de plástico, que frequentemente são frágeis e difíceis de substituir, podem ser recuperados usando essa técnica. Enrole papel alumínio em torno de um suporte, adicione cinzas e aplique cola na área afetada. Em pouco tempo, a parte danificada estará restaurada. Até mesmo a dobradiça de uma porta que está começando a ceder pode ser consertada de forma rápida e eficaz. Use cinzas e cola para substituir os buracos de parafusos deteriorados e você verá que a dobradiça fica firme e resistente. Essa técnica é uma maneira simples e prática de lidar com pequenos reparos em casa. Experimente você mesmo. Se a barra se soltasse enquanto você estivesse andando em uma montanha-russa, você provavelmente esperaria cair imediatamente, mas isso provavelmente não aconteceria. Veja bem, quando você está sendo puxado para dentro do loop, a gravidade tenta puxá-lo para baixo em direção ao chão, mas, devido à velocidade em que você está indo e à direção dos trilhos, uma força especial o empurra ainda mais para baixo, superando a força da gravidade e mantendo-o no assento. Então, se a barra de segurança se soltasse enquanto você estivesse no loop, você não sairia voando imediatamente. A força centrípeta ainda estaria agindo sobre você, mantendo-o preso ao assento e à trajetória da montanha-russa. No entanto, isso não significa que você estaria seguro. Sem a barra de segurança, haveria um risco significativo de ser arremessado para fora do assento ou até mesmo do brinquedo. Por isso, a segurança adequada, incluindo a manutenção das barras de segurança, é essencial em qualquer montanha. Se estiver em um carro que está pendurado em um penhasco, a melhor coisa a fazer é ficar completamente imóvel. Quando o carro se acomodar, solte cuidadosamente o cinto de segurança sem fazer nenhum movimento brusco. Algumas pessoas podem tentar abrir a porta para escapar, mas isso provavelmente fará com que o carro caia. Em vez disso, abra as janelas e, em seguida, desloque seu peso gradualmente para a parte traseira. Quando estiver em uma posição estável, arraste-se gentilmente para fora. Como uma prensa hidráulica esmaga completamente quase tudo o que você coloca nela? Bem, quando é ativada, uma bomba hidráulica pressuriza o líquido em seu interior, empurrando-o para dentro de um cilindro. E essa pressão aumenta muito porque os líquidos são praticamente incompressíveis, o que amplifica a força aplicada. Como resultado, o pistão é empurrado para baixo sobre o objeto, esmagando-o com uma força enorme. Quando um avião está caindo, o piloto pode puxar uma alavanca que aciona instantaneamente a escotilha superior para abrir, enquanto os motores de foguete sob o assento começam a disparar. Isso lança o assento e o piloto para fora do avião e para o céu. Os foguetes estabilizadores são ativados para manter o assento na posição vertical, enquanto um pequeno paraquedas é acionado para desacelerar a queda. Em seguida, o paraquedas principal é liberado, garantindo uma descida controlada até o solo. Esse é o sistema de ejeção de emergência, projetado para salvar a vida do piloto em situações extremas, como quando um avião está em queda iminente. E não há tempo para uma aterrissagem convencional. Este sistema é crucial para a segurança dos pilotos em situações extremas, proporcionando-lhes uma maneira eficaz.
garantindo uma descida relativamente segura, minimizando os riscos de ferimentos graves ou fatais durante. Quando uma bomba Bunker Buster é lançada de um avião, ela penetra profundamente no solo e pode chegar a um bunker subterrâneo antes de explodir. Essas bombas são projetadas com um fusível retardado que é ativado quando são lançadas. E quando atingem o solo, sua velocidade e o invólucro de aço endurecido permitem que elas penetrem profundamente. O fusível retardado garante que ela detone após atingir o bunker. As bombas Bunker Buster são projetadas para alcançar bunkers subterrâneos ou estruturas fortificadas antes de explodir. Esse fusível ativa a bomba depois dela atingir o solo ou a estrutura-alvo, aumentando a eficácia da explosão interna e destruindo o bunker subterrâneo. O invólucro de aço endurecido e a velocidade inicial da bomba permitem que ela mantenha. Se você disparar um tiro em um rio, algumas pessoas acham que a bala vai parar completamente. Mas isso é realmente verdade? Bem, a água é muito mais densa do que o ar, e isso pode fazer com que a bala perca velocidade e energia rapidamente, geralmente parando em apenas alguns metros. Mas se você jogar uma granada, essa mudança na densidade terá menos efeito e ainda causará uma poderosa explosão subaquática, criando ondas de choque perigosas. Certamente, quando um projétil, como uma bala, é disparado em um corpo d'água, ele enfrenta resistência significativamente maior do que no ar devido à densidade da água. Essa densidade faz com que a bala perca velocidade e energia rapidamente ao penetrar na água. No ar, a resistência é relativamente baixa, permitindo que a bala mantenha sua velocidade por uma distância maior. Na água, a resistência é muito maior devido à viscosidade e densidade do meio, o que causa uma rápida Se fosse possível dirigir até a Lua em um carro, levaria apenas cerca de 5 meses em velocidade de estrada. E da Lua, se você quisesse chegar ao planeta mais próximo, Mercúrio, a viagem duraria cerca de 88 anos. A partir daqui, se quiséssemos chegar à borda da Via Láctea, a viagem duraria pouco mais de 500 bilhões de anos. Se quiser ir além da Via Láctea, para alcançar as outras galáxias no universo observável, prepare-se para uma viagem ainda mais longa. Por exemplo, para chegar à galáxia de Andrômeda, que é a galáxia espiral mais próxima da nossa Via Láctea, a viagem levaria cerca de 2,5 milhões de anos-luz a uma velocidade próxima à da luz. E se pensarmos em explorar os limites conhecidos do universo observável, a distância se estende a cerca de 46 bilhões de anos-luz até o que chamamos de horizonte visível, além do qual a expansão do universo torna a observação direta impossível devido ao aumento da distância entre nós